Bom dia, Ilusca, seja bem-vinda. Bom dia, Silvia. Bom dia, Dona Graça. Bom dia, Juliana. Bom dia, Valessa. Bom dia, Verônica. Bom dia, você que está entrando aí, já mete o dedo no coraçãozinho aí, vai apertando no coraçãozinho, que é para os seguidores saberem que a nossa Lectio Divina está começando. Bom dia, Cíntia, bom dia, Raquel, que saudade, Raquel, do abraço, do sorriso, da gargalhada. Eita, quando a gente se encontrar, viu, vai ser uma homenagem ao sorriso. Bom dia, padrinho, a bênção. Bom dia, tia Fátima. Bom dia, Camila, Lilian. Bom dia, Anne. Bom dia, Karina. Vai apertando no coraçãozinho aí. Vai apertando no coraçãozinho, que é para os seguidores saberem que a nossa live está começando. A nossa Lectio Divina está começando. Tá certo? A alegria do Senhor é a nossa força, não é não, Raquel? Essa alegria do Deus vivo e ressuscitado é a nossa força, é aquilo que nos dá ânimo. Não a alegria desse mundo, mas a virtude, o fruto do Espírito Santo, que Raquel é, na nossa comunidade, essa porta-bandeira da alegria, né? É esse estandarte humano, vivo, da alegria que vem do Senhor. Muita saudade, irmã. Bom dia, Yara. Bom dia, Milena. Vai apertando no coraçãozinho aí. Coloca a imagem mais para lateral. Mas é porque eu queria mostrar São Francisco mesmo. São Francisco, uma imagem bonita dessa de Francisco. Aí, mas vamos lá. Dá para ver, né? Olha aí. Tá certo. Eu vou vir mais para cá também. Pronto. Melhorou? Bom dia, Laís. Vai, gente, vai empurrando, vai apertando no coraçãozinho aí e a gente já vai começar. Eu tô com essa imagem de São Francisco aqui que se destaca na frente, que eu ganhei da minha madrinha, de Bia Gotardo. Uma imagem linda de Francisco, de São Francisco. E eu tô com essa imagem aqui hoje para poder dizer a você que tem uma reflexão, certo? No feed do Instagram da comunidade. A gente tá aqui agora ao vivo, né? Mas no feed, na timeline do Instagram da comunidade, você vai lá e tem uma reflexão do nosso irmão, meu xará, meu irmão de comunidade, xará, Vitor Zácara, falando sobre São Francisco de Assis, né? Esse jovem que soube enxergar a beleza, a bondade e a verdade de Deus em meio ao mundo, né? Então eu chamo você, convido você a, olhando para São Francisco aqui no início da nossa Lectio. Quando terminar a Lectio, você dá uma passada lá no feed da comunidade, tá certo? E escuta essa reflexão do meu irmão de comunidade, do meu xará Vitor Zácara, né? Um testemunho excelente também para nós, de um homem de Deus. Olha aí, meu padrinho tá dizendo aí, ó, Zácara é top. Como diz Mariana, né, é top das galáxias. Bom dia, mãe, amém, Deus te abençoe também. Bom dia, Sara, bom dia, Lúcia. Vamos lá, vamos começar a nossa Lectio hoje, como sempre, rezando, não é isso? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, concede-nos a unidade, livra-nos de toda dispersão e distração e inspira-nos a tua vontade, Senhor. Inspira-nos as tuas palavras. Inspira-nos aquilo que tu queres comunicar ao nosso coração através da Lectio Divina hoje. Liberta-nos, Senhor, de toda dispersão, de toda distração, e faz do nosso coração um terreno fértil, Espírito Santo. Um terreno fértil para que a palavra de Deus encontre o nosso coração preparado para recebê-la, para acolhê-la. Faz do nosso coração um lugar de abrigo da palavra de Deus, onde a palavra de Deus não apenas passe pelo nosso coração, mas ela permaneça em nós e gere em nós frutos e frutos de vida. Assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Hoje é não é dia de São Francisco, mas como está aqui, a gente pede: São Francisco de Assis, rogai por nós. E hoje é dia da Beata Gabriela Sagredo. Tanto santo da igreja que a gente não conhece, né? Hoje, 23 de abril, no meu diário espiritual, comunica que é dia da Beata Gabriela Sagredo. Olha, fiquei curioso. Nunca tinha visto, não me recordo agora, de uma Santa Gabriela. Bom saber. Beata Gabriela. Pois bem, vamos começar a Lectio. Vamos começar a leitura hoje. A leitura orante da palavra está lá, ó, já está fixado aí. Ingrid e Sara colocaram no comentário. Ilusca e Sara colocaram aí os comentários aí com a palavra. Eu já fixei, tá certo? Vamos embora. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a liturgia de hoje, já está aí, que
O pessoal já colocou. Bom dia, Jana. Então, primeira leitura de hoje, a gente continua, veja que é uma sequência, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 a 33, sabendo que os Atos dos Apóstolos são o Evangelho do Espírito Santo, né? Se a gente faz uma leitura com um olhar demorado, se a gente se debruça sobre os Atos dos Apóstolos, percebemos que é o Evangelho do Espírito Santo de fato, como nos faz refletir o bispo Dom Henrique Soares. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículos 27 a 33. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o sinédrio, e o sumo sacerdote os interpelou. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isto, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perceba que ontem a gente refletia sobre essa mesma passagem dos Atos, né? Perseguidos mais uma vez os apóstolos, porque foram presos, o anjo do Senhor solta os apóstolos e pede para que eles possam ir ao templo ensinar a sã doutrina, a doutrina da verdade, que é a doutrina do Cristo ressuscitado, né? Cristo não é uma ideia, nem uma ideologia. Cristo é uma pessoa, Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. O mundo não aceita isso, o mundo não tem facilidade de aceitar isso, porque a maioria das pessoas, a maioria da humanidade tem um coração muito duro, tem um coração muito fechado para a verdade que é o Cristo. Como eu falava há algumas reflexões dias atrás, Cristo ele não disse eu encontrei a verdade. Cristo ele não disse eu encontrei um método, um jeito de viver. Cristo ele não disse eu descobri um caminho, não. Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor nos falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de Cristo, nosso Senhor, não há caminho, não há verdade, tampouco vida. O mundo não aceita isso, porque vivemos muito encerrados e com os olhos fixos em nós mesmos, nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias ideologias, nas nossas próprias convicções e construções. E o Espírito Santo, ele primeiro precisa fazer em nós uma desconstrução. Desconstrução daquilo que foi construído em nós, edificações que foram construídas em nosso coração, mas que não vêm de Deus. O Espírito Santo, ele para nos construir um homem novo, para nos construir uma mulher nova, precisa desconstruir muita coisa que habita no nosso coração. E aí você percebe que mais uma vez eles são colocados no Sinédrio, né? Grande tribunal, Supremo Tribunal de Jerusalém. Mais uma vez expostos a um julgamento. E Pedro, o líder, né? Pedro, esse colérico, esse sanguíneo extremamente autêntico, né? Que não tem medo de ser contracultural, levanta a voz junto aos apóstolos e disse: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.
Ora, o anjo do Senhor libertou-os da prisão e mandou que ele e os outros apóstolos pregassem essa doutrina, a doutrina da ressurreição. Né? Então, olha o que Pedro fala. Olha, é preciso que eu obedeça antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Olha, primeiro anúncio. Nós precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Depois a denúncia. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes. Pedro não tem medo de acusar o pecado do povo judeu. Pedro não tem medo de acusar o pecado, a escolha pelo pecado do povo judeu naquele momento. Muitas vezes a gente, com medo de não ser aceito pelas pessoas, nós calamos a nossa voz. E perceba, a liturgia do ressuscitado, ela nos comunica todo instante isso. Diante da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós precisamos tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Nós precisamos obedecer a Deus antes que aos homens. Mas como eu vou obedecer à vontade de Deus? Primeiro eu preciso fazer o passo de desconstruir todas as minhas vontades, de me desfazer de todos os meus quereres. E isso é graça do Espírito Santo. É graça do Espírito Santo. Graça que São Francisco de Assis viveu de um modo muito especial, né? Eu renuncio ao meu querer e à minha vontade, o meu querer de prestígio, a minha vontade de ter honra. Eu renuncio a essa vontade efêmera, superficial, terrestre e aceito a vontade de Deus. E esse movimento fez de São Francisco de Assis um dos maiores santos da Igreja Católica, tendo em vista que a sua vida ecoa até os dias de hoje. É esse o chamado que Deus, através da liturgia, tem nos feito. O desejo, o movimento do meu coração não é para ser aceito pelas pessoas. Porque o cristianismo, desde a época dos apóstolos, ele é contracultural. O cristianismo, ele nada contra a maré. E às vezes a gente quer ser bonitinho, a gente quer ser polido demais, a gente quer ser aceito por todo mundo e a gente se entrega à doutrina do politicamente correto. Mas o cristianismo, ele não obedece ao politicamente correto. O cristianismo, ele não está... A busca do cristianismo não é por ser aceito. O comprometimento do cristão, ele é com a verdade, não com a aceitação de quem quer que seja. E mais uma vez eles são expostos e colocados no grande tribunal. E a resposta de Pedro, primeiro anúncio, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E a gente precisa fazer essa reflexão. Eu, Vitor, homem, pai, marido, consagrado, eu tenho buscado obedecer a Deus antes que aos homens? Eu tenho buscado obedecer a Deus antes que as minhas próprias ideias? Eu tenho buscado obedecer a Deus antes que o meu querer, que a minha vontade? Eu tenho enxergado os sinais que Deus tem me dado ao longo da minha vida para que eu caminhe em Cristo e não em Vitor? O centro da minha vontade tem sido a pessoa de Jesus Cristo, a ação concreta do Espírito Santo, ou tão somente o meu querer, a minha vontade? A minha vontade e a minha consciência, ela está educada à luz de Cristo, à luz do Espírito Santo ou à luz de Vitor Rangel? Eu preciso fazer essa reflexão e você também. Perceba a consciência de Pedro, diante de lá, exposto à prisão e à morte. Mas não tem medo de anunciar. Nós precisamos obedecer a Deus e de denunciar esse Deus dos nossos pais que ressuscitou a Jesus. Essa coragem, esse entusiasmo, essa parresia que o cristão tem que ter, sobretudo o filho da misericórdia, porque o filho da misericórdia, ele nasce do lado aberto. E o lado aberto é esse convite à nova vida, a uma vida nova. E essa vida nova, ela brota de quê? De uma nova consciência. A minha consciência, ela não nasce mais das coisas terrestres.
E vamos ver isso no Evangelho. A minha consciência agora, ela é chamada, ela é convidada a nascer da ação concreta do Espírito Santo. Então eu preciso educar a minha consciência à luz do Espírito Santo. Eu preciso educar a minha consciência à luz da vontade de Deus. É preciso ousadia que tantas vezes nos falta. É o que eu falava ontem. O cristão, ele é chamado a ser ousado. E eu não estou falando que você vai sair aí gritando a Bíblia, gritando a vontade de Deus, uivando, pegando briga. Não tem nada a ver com isso. A ousadia é o testemunho de vida. O cristão é chamado a ser o evangelho vivo, para que aquela pessoa que não teve a oportunidade ainda de ler o evangelho, ela consiga ler o evangelho impresso na sua vida e na minha vida. Eu não tenho direito de calar a voz do outro que não aceita o evangelho que há em mim. Mas eu tenho o direito de fazer da minha vida um anúncio ousado do evangelho que o mundo precisa ler, aprender e viver. Eu não tenho como cristão o direito de calar a voz do outro que não me aceita. Mas eu tenho o direito e o dever, mais o dever do que o direito, de anunciar com ousadia, de fazer da minha vida um anúncio ousado do evangelho que o mundo precisa ler, aprender e viver. E muitas vezes, para a gente ser legal, para a gente ser bem visto, para a gente ser bem quisto, para a gente ser aceito, a gente renuncia a isso, a esse chamado. A gente fica ali caladinho, a gente não bota a nossa mão no formigueiro, a gente fica quietinho, a gente não se posiciona. Por quê? O medo de ser aceito. A gente ainda está numa camada que a nossa necessidade real é ser aceito. Não. Jesus Cristo, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. O mundo em sua totalidade nunca aceitará Jesus Cristo. O cristão, ele é o resto de Israel, ele é o pequeno rebanho. Falava disso ontem, quando falava de um mês que a gente está fazendo da Lectio Divina. Começamos com uma média de 90 a 100 pessoas, diminuímos para uma média de 50 a 60 pessoas, e agora a nossa média é de 30 a 40 pessoas. Percebe? Percebe o movimento? É como que se... O que é que isso nos comunica? Eu aceito Jesus Cristo até a 5ª página. Passou da 5ª página, que aquele começa a exigir de mim um comprometimento maior com a verdade. Aí eu vou rever se realmente eu quero Jesus Cristo todo e a doutrina da morte, da paixão, morte e ressurreição toda, ou apenas uma parte dela. Aí eu começo a decidir se eu quero a doutrina da cruz inteira, integral, ou apenas aquilo que me interessa. Aí eu começo a perceber que ainda falta muito em mim, que ainda falta muito em você, que o Espírito Santo precisa trabalhar, amadurecer, para que você saia da necessidade de ser aceito pela maioria das pessoas, para a necessidade de obedecer e ser aceito a Deus. Por Deus, melhor dizendo. A gente tem que fazer esse movimento de sair da necessidade de ser aceito pela maioria das pessoas, porque nunca seremos, para ser aceito por Deus. A necessidade, sairmos da necessidade de obedecer a doutrina que o mundo nos prega, para obedecer a doutrina de Cristo, total, integral. Um amor livre, fecundo, total. Uma entrega sem reservas, como era a dos apóstolos. É por isso que os Atos dos Apóstolos são o Evangelho do Espírito Santo. E como é que a gente vive isso? À medida que a gente vai
entregando e se relacionando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos retirando dessa necessidade de ser aceito pelos homens e vai nos colocando, nos fazendo enxergar que a nossa real e verdadeira necessidade é conhecer, é ser aceito, é se relacionar, é ser submisso e obedecer à vontade de Deus. E aí ele continua. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador. Essa expressão aqui, chefe e salvador, significa também, corresponde também a príncipe da vida. Corresponde também a chefe e redentor, que eram as expressões usadas também com Moisés para trazer essa configuração da prefiguração de Cristo. Só que Cristo ele não vem para abolir a lei e os profetas, como a gente olha para Moisés. Quando a gente olha para Moisés, a gente pensa na lei. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pensa nos profetas, na lei mosaica. Quando a gente contempla Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus ele não vem abolir, ele não vem acabar com a lei, ele vem levar a lei e os profetas à perfeição. Ele vem elevar a lei e os profetas à perfeição. E aí nos dá o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o chamado. Esse é o chamado. E aí ele diz, Pedro continua: nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Gente, olha que importante. Pedro está dizendo aqui que as testemunhas da verdade de Cristo, nós e o Espírito Santo. Ele inclui o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem dá testemunho real, concreto. É o Espírito Santo quem cria e recria essa relação do humano com o divino. É o Espírito Santo quem faz enxergar a ressurreição. Em uma palavra, é o Espírito Santo quem lhe dá a fé. O ato de crer. E crendo verdadeiramente, viver como aquele que crê. Não me basta apenas acreditar. Voltou? Voltou, não é, pessoal? Não basta apenas acreditar. Eu tenho que viver a minha vida como quem acredita. É por isso que eu preciso pedir todos os dias a graça da fé. A graça da fé. Espírito Santo, me dê a fé para que eu viva pela fé. O justo vive pela fé. Espírito Santo, me dê a fé. A fé, eu quero a fé em Jesus Cristo. A fé em Ti, Espírito Santo, Espírito do Cristo ressuscitado. A fé no Pai Criador que me criou para o mundo por amor e pelo amor. A fé, essa fé que me motiva, que me anima. Essa fé que me faz enxergar o sofrimento e a dor com maturidade. Essa fé que me transforma naquele homem, naquela mulher que Deus sonhou que eu fosse quando me criou. Essa fé que me tira da necessidade de ser aceito pelo outro. Essa fé que me coloca na necessidade de obedecer a Deus, ainda que isso me custe a não aceitação do outro em relação a mim. Espírito Santo, concede-me a fé. Essa fé que me faz ter os olhos fixos em Deus. E que me faz acreditar e não somente acreditar, mas viver como quem acredita. Pronto. Esse é o chamado que o Espírito Santo, por meio da liturgia da vida dos apóstolos, vem nos fazer no dia de hoje. E qual é a resposta? E ele diz, né? Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Olha, mais uma vez, São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, está dizendo o quê? O Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem. Mais uma vez, São Pedro está tocando na ferida do cristão sair da vida de pecado, se arrepender e buscar o estado de graça.
Quanto mais você vive no estado de graça, no estado da graça, mais você cria repulsa ao pecado, mais você se afasta do pecado e mais você se encontra em comunhão com Deus, esse Deus que é amor. Então não adianta você apelar a esse Deus que é amor e misericórdia se você tem uma decisão deliberada de permanecer no pecado. Não adianta. Não pense que você vai se confessar, se arrepender dos seus pecados, se confessar, pedir perdão, aceitar, acolher esse perdão, ser perdoado, porque a palavra nos ensina, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. As misericórdias infinitas de Nosso Senhor, elas são derramadas sobre as nossas vidas todos os dias. Mas é preciso um arrependimento verdadeiro e uma educação da vontade. Vitor, isso que você está dizendo é muito duro. Mas graças a Deus não é ideia minha. É Sagrada Escritura. É palavra de Deus, é magistério da igreja. Jesus, ele nos perdoa. Ele nos perdoa, mas é necessário um desejo por mudança de vida. Esse desejo quem é que dá? Essa vontade quem é que dá e quem é que educa? O Espírito Santo. É por isso que um cristão, uma cristã sem oração é um soldado sem armas. Vai perecer. Vai perecer, vai. Eita, Juliana, toma essa aí, ó, Gabi brincando contigo aí, ó. Entendeu? Não adianta você ler a palavra de cabo a rabo e você não ter vida de oração. Não adianta. Você vai ficar pelo meio do caminho. O versículo 33, ouvindo isto, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Perceba que desde o início da missão de São Pedro e dos apóstolos, eles eram colocados à prova da morte. Eram ameaçados de serem presos e mortos. E fazia o quê? Fazia tremer de raiva os seus opositores. E a gente ainda quer acreditar que o nosso cristianismo vai ser aceito de muito bom grado pelas pessoas. Possamos fazer uma reflexão sobre isso. Nós precisamos, a começar em nós, essa metanoia, essa transformação da nossa consciência, essa educação da nossa vontade para a vontade de Deus. E aí eu quero fazer uma ressalva, por isso que eu botei São Francisco aqui, para a gente ir para o Evangelho. Não devemos olhar para o mundo como nosso inimigo. Pelo contrário, nosso chamado de cristão é enxergar aquilo que há no mundo de belo, de bom e de verdadeiro. Não é enxergar como inimigo, não. O nosso chamado é enxergar a beleza, a bondade e a verdade de Deus impressa no mundo. No entanto, é entender com maturidade que a maioria das pessoas que compõem o mundo não olharão para nós da mesma forma. E com maturidade entender que não buscamos ser aceitos, mas buscamos anunciar com ousadia o caminho, a verdade e a vida. Que não buscamos nos colocarmos como os donos da verdade. Não somos donos de Jesus. A verdade é nosso dono. A verdade é nosso proprietário. Porque a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele não foi aceito neste mundo e ele não é aceito neste mundo. Então perceba aqui a grande sacada. E aí a gente vai para o Evangelho. Não é olhar para o mundo como um inimigo. O nosso chamado é enxergar a beleza, a bondade e a verdade de Deus impressa neste mundo que Ele mesmo criou. Mas é entender com maturidade
Entender com maturidade humana e maturidade espiritual. E se você não tem maturidade humana, se você não tem maturidade espiritual, peça essa graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem me amadurecer enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher. Espírito Santo, vem me fazer amadurecer enquanto cristão. Vem amadurecer a minha espiritualidade. Então, enxergar com maturidade humana e espiritual que nós não seremos aceitos de bom grado por este mundo. Percebe a diferença? Amém. Quem está dizendo isso é Vitor? Não. É só você ter um olhar sem pressa para as Sagradas Escrituras na liturgia de hoje, como o versículo 33 termina. Ouvindo isto, eles tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Vamos continuar? O salmo de hoje é o Salmo 33. Então você vai rezar hoje com o Salmo 33. Não deixe de fazer a sua oração com o Salmo 33. E agora a gente continua o Evangelho de João, no mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 31 a 36. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. São João, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perdão a empolgação. São João está falando de Jesus Cristo. O discípulo amado, aquele que ficou aos pés da cruz com Nossa Senhora, está falando de Jesus Cristo. Aquele que vem do alto está acima de todos, e na outra tradução, acima de tudo. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Ou seja, Jesus Cristo, ele dá um testemunho integral do Pai. A gente nunca viu ao Pai, mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o Pai integralmente, não face a face, não revelado integralmente no sentido óptico, com os olhos humanos, mas a gente enxerga o Deus Criador, porque a palavra está nos ensinando. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão, versículo 35, o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Então a doutrina de Cristo é a revelação do Criador. É aquela pintura fiel que retrata fielmente o autor. Aquele que vem do céu, Jesus Cristo, aquele que vem do alto, o Espírito Santo, o Espírito do Cristo ressuscitado, com quem nós somos chamados a nos relacionar. Versículo 33, quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Ou seja, se você acolhe o Espírito Santo, se você tem uma vida de oração em que você tem buscado, com as suas palavras, com a sua simplicidade, conhecer e se relacionar com Deus, inevitavelmente você vai conhecer a verdade. Inevitavelmente você vai se encontrar com a verdade. Mas é inevitável. Porque se Deus, sem teu consentimento, ele já deseja, ele já tem sede da sua alma, imagina com o seu consentimento, com o seu aceite, com a sua abertura, com o seu acolhimento. Vem, Espírito Santo, vem morar em mim. Eu abro as portas, eu te dou livre acesso. Quem é da terra é terrestre e fala como terrestre, ou seja, vai ficar no plano da horizontalidade, vai ficar na espiritualidade medíocre, que não alcançou o profundo.
enxergou o mar do Espírito Santo, mas ficou boiando na superfície. Não teve a coragem de dar as costas para o mundo e mergulhar no profundo do Espírito Santo. Pronto, é isso. Qual é o movimento que a liturgia de hoje está te convidando? Ingrid, tia Fátima, Ilusca, Juliana, Gabi, Silvia, cada um de vocês, Rafael, Rafaela. A liturgia de hoje está te convidando a parar de boiar na superfície do Espírito Santo, ficar olhando para o mundo, e aí eu mergulho ou não mergulho, e mergulhar na profundidade do Espírito Santo, porque aí você vai parar de ter os seus olhos fixos nas coisas terrestres e começar a ganhar um novo olhar, esse olhar que te educa, que te aponta para a vontade de Deus, para a sua vida. E aí, no versículo 36, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Maravilha! Maravilha! Olha a palavra de Deus nos exortando, São João nos exortando, o Evangelho de Cristo nos exortando a entender que nós precisamos acreditar até o fim dos nossos dias na misericórdia de Deus. Somos filhos da misericórdia de Deus, mas a não abusar da misericórdia de Deus. E como é que eu abuso da misericórdia de Deus? Quando eu enxergo o meu pecado, peço perdão, mas eu não luto para não pecar de novo. Deus não exige vitórias de você. Deus exige que você lute. Deus quer ver você lutando. Agora, qual é a nossa mania? Ah, meu Deus é misericordioso, então eu faço o quê? Eu me arrependo aqui, tive um remorso, me confesso, volto e eu nem luto contra aquele pecado, vou e peco de novo. Aí depois de um mês estou eu lá de novo. Minha gente, isso não é confissão, isso não é sacramento, isso é apenas uma terapia, isso é apenas uma massagem no nosso ego. Isso é apenas uma muleta para nos justificar a nossa falta de vontade de lutar contra o pecado. A verdade é essa. Versículo 36, na última frase. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Gente, o que é que isso quer dizer? Que a gente está no barco em alto mar, tomando posse das palavras do Padre Paulo Ricardo, naufragando. E a crucifixão e ressurreição de Jesus Cristo é o quê? O Pai jogou o bote salva-vidas, o Pai jogou o colete salva-vidas. A gente tem que escolher, ou a gente abraça o colete e obedece, abraça. O que é esse abraço do colete que é Jesus? É a fé. Ou eu abraço a fé em Jesus Cristo naquilo que ele me diz e obedeço a ele antes do que aos homens, ou eu vou naufragar, porque está aqui. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Se permanece é porque a ira de Deus está sobre a humanidade. Então, mais uma vez, a liturgia vem nos exortar à conversão. E o que é a conversão? Mudança de direção. O que é a conversão? Educação da vontade a Cristo. Eu educo a minha vontade e a minha consciência a Cristo. Nossa Senhora, São Francisco, Nossa Senhora, uma consciência e uma vontade completamente voltadas a Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. Então, a ira de Deus, ela é o justo castigo dos nossos pecados. E eu repito, Deus quer nos ver lutando. E o que nos faz ter repulsa ao pecado, como Dona Jássica está dizendo aí, é a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é o fruto de uma relação verdadeira e autêntica com o Espírito Santo. Como se dá isso? Vida de oração. Vida de oração. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa rezar. E se a gente reza, a gente precisa rezar mais. Não por obrigação, mas pela certeza de que eu preciso me relacionar com Deus. E isso, o pecado de estimação é abusar da misericórdia. Por quê? Porque o que é estimação? Estimação deriva de onde? De estima. Pronto, eu criei estima pelo pecado. Mas, meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu não fui feito para o pecado. O pecado não é uma invenção divina. Eu preciso ter estima por Deus.
Eu preciso ter estima pelo Espírito Santo. E como está lá na primeira leitura, São Pedro diz o quê? O Espírito Santo que Cristo concede a quem lhe obedece. Eu preciso ter estima pelo Espírito Santo que Cristo me concede se eu obedeço. O condicionamento é estar em estado de graça. Senão o Espírito Santo ele vai ser abafado, ele vai ser desconvidado a existir e a viver em nós por causa do nosso pecado. E a gente sozinho, a gente não consegue. Não adianta eu querer buscar as virtudes se eu entender que as virtudes elas vão ser alcançadas como fruto do meu esforço. Não. O meu primeiro esforço tem que ser entender o seguinte: toda virtude que eu alcançar vai me ser dado pela graça do Espírito Santo. É por isso que eu preciso, o Espírito Santo vem, me dá humildade de reconhecer que eu preciso de ti para fazer todas as coisas, inclusive a ser bom, inclusive a ser cristão. E quando eu pecar, Espírito Santo, me dê um arrependimento verdadeiro, porque ainda que eu venha a cair nesse pecado, que não seja um pecado de estimação, que eu tenha estima pelo pecado. Não, Espírito Santo, vem me dar, vem trocar essa estima. Eu não quero ter estima e apreço pelo pecado, eu quero ter estima e apreço pelo estado de graça. E aí eu posso perguntar a vocês, gente, tem coisa mais maravilhosa do que estar em estado de graça? Quando a gente se confessa de verdade, que a gente recebe o perdão, a misericórdia, a gente comunga e a gente fica com aquela paz interior que nada nos rouba. Nada e ninguém rouba a paz interior do que quando o nosso coração está em estado de graça. E quando a gente vive em estado de graça, quando a gente comete o pecado e fica no pecado, a gente já sente. A gente já fica inquieto, a gente já fica nervoso. E qual é o nosso chamado? Peraí, cair, beleza. Eu vou ficar olhando para a minha culpa, para o meu pecado? Não. Eu vou me arrepender verdadeiramente. Eu vou sentar na cadeira, eu vou colocar o meu joelho no chão, eu vou dizer, Espírito Santo, perdão, eu caí, porque sou fraco, porque sou falho. Me ajuda a não cair de novo. Me ajuda a não cair de novo. Espírito Santo, vem colocar uma repulsa no meu coração pelo pecado. E vem me fazer, quando cair, olhar com misericórdia para mim e olhar com misericórdia para o outro. Mas que essa misericórdia me impulsione a lutar para que eu não venha mais a pecar. E não para que eu me acostume com o meu pecado. Porque o meu pecado é matemática. O meu pecado sempre vai me afastar de Deus. Diferente de quando eu olho com uma misericórdia autêntica, e aí eu vou enxergar de outra forma. Senhor, eu me aproximo de ti, não porque sou perfeito, não porque sou justo, mas principalmente porque sou pecador e preciso da tua ajuda, Jesus, para sair do naufrágio do meu pecado. És tu, Jesus Cristo. És tu, Espírito Santo do Cristo ressuscitado, o meu colete salva-vidas, literalmente. Eu não quero mais abraçar a força dessas ondas do pecado que estão me fazendo naufragar. Eu quero abraçar, sabe o quê? A fé. A fé. Eu quero viver pela fé. Uma fé não em mim mesmo, não nas minhas forças, não nas minhas virtudes, mas a fé no Espírito Santo do Cristo ressuscitado, que me faz querer obedecer a Deus antes que aos homens, que me faz querer enxergar a Deus e a sua santa vontade para mim, antes do que a minha própria vontade. Amém? Termino dizendo o que a palavra diz. Versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Não é Vitor falando, não é o Padre George falando, é Deus, é o Evangelho, é a Sagrada Escritura, é o magistério da igreja, é a tradição apostólica, São João Apóstolo. E aí nós precisamos tomar uma decisão. Permaneço no naufrágio do meu pecado ou abraço a fé nesse salva-vidas que o próprio Pai me confiou, que é o seu Filho Jesus Cristo. Quem crê e vive como quem crê, tem a vida eterna. Quem não crê,
não terá a vida, não verá a vida. É a verdade da palavra de Deus. E não adianta apenas crer. Eu preciso pedir a graça de viver como quem crê. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. E que Deus nos abençoe, nos aprove, nos inspire e inflame o nosso coração, para que saiamos da necessidade de ser aceitos pelo mundo e vivamos a grande graça de enxergar que a necessidade da nossa alma é ser aceito e obedecer ao nosso Deus, que é amor, que é misericórdia e que nos quer dar a vida eterna. Fomos feitos para Ele e não para o fim que o nosso pecado nos leva. Amém? Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Passa lá no feed do Instagram, lá da comunidade, dá uma olhada na reflexão do meu xará Vitor Zacra sobre São Francisco de Assis, tá certo? Faça a sua oração e eu tenho um dever de casa. Aliás, eu não vou passar esse dever de casa hoje não. Faça a sua oração pessoal aí, seja livre com aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje é quinta e aí nos próximos dias, amanhã ou sábado, eu trago mais um dever de casa. Tá joia? Que Deus abençoe. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Olhar para o céu não. Se você quiser, Ju, quem quiser pode fazer esse dever aí novamente, tá certo? Olhar para o céu durante 15 minutos sem dizer nada, apenas contemplar o céu. Mas amanhã ou sábado eu passo um novo dever. Pode ser esse, pode ser outro. Tá joia? Tchau, tchau. Até amanhã. 9 horas da manhã a gente tá aqui novamente. Fiquem com Deus. Deus abençoe.